8, né? Aí gostaria de marcar a prova. Certo? Aí. Acho que a melhor seria daqui a 2 semanas. Dia 22. Tá bom? 22 de abril. A prova. Primeira prova. Então, vou botar aqui. Se alguém for contra, depois fala, porque... Bom, começar logo. Bom, então na aula passada, atenção que marquei a prova ali, ó. É você que vai ter graduação? É, né? Dia 22 você pode, né? Tá. Bom, então, vou lembrar aqui rapidamente, o último resultado importante que nós provamos foi... Eu tenho uma forma fechada. De C aberto, né? Tem gama 1, gama 0, gama 1. Certo? Então, nós provamos esse teorema aí. O corolário é que toda forma fechada, no aberto, simplesmente conexo. É exata, né? Certo? Segundo corolário é que toda função é uma função harmônica. Função harmônica. Vamos supor que tem valores reais, né? Sendo simplesmente conexo, né? Então, U é real de F, onde F
Bom, então, o corolário 1, é claro, né, porque toda forma não simplesmente conecta, toda curva é uma tópica, é uma constante. Então a integral da forma é zero em qualquer curva fechada, e essa é a condição necessária para ela ser, é uma condição suficiente para ela ser exata, né? Agora, demonstração do corolário 2, então, eu vou considerar o DU e vou considerar o que eu vou chamar de a forma conjugada, que é o estrela. Mas geralmente, se eu tenho uma forma ômega, se escreve como A dx mais B dy, eu vou definir o estrela dela, conjugado, como sendo menos B dx mais A dy. Tá? Agora a gente faz essa notação aqui. Bom, então, essa forma aqui, ela é fechada, porque quer dizer, ela satisfaz a relação. Lembrar aqui que quando a forma é de classe C2, pelo menos, se ela é A dx mais B dy, se AY for igual a BX, então ela é fechada. Então, aqui eu não dei aqui duas formas, mas dei diferencial de uma forma, mas aqui e como a função é harmônica, isso aqui não. Então satisfaz essa equação aqui, essa relação, então é fechada. Ok? Então, sendo fechada, existe uma V e U em R, então aqui dV igual dU estrela, né? Certo? Porque aqui eu estou usando aqui o U é simplesmente conexo. Aqui, se eu chamo então F igual a U mais IV, tá? Então essa função F é holomorfa, né? Porque satisfaz as condições de Cauchy-Riemann, certo? Ok? Finalmente, tem o corolário 3 aqui. Se U é um aberto de C estrela simplesmente conexo, então existe um ramo do logaritmo definido em U, né? Tá? Vai ser o ramo G, tal que o DG é DZ sobre Z, né? Certo? Ok? A forma DZ sobre Z, ela é fechada em U, logo é exata, porque o U é simplesmente conexo, então esse G aí vai ser um ramo do logaritmo. Bom, agora vamos. Na aula passada eu defini aqui o grupo fundamental de um conjunto aberto, né? Tá certo? Vamos
só para... No caso do grupo, do conjunto simplesmente conexo, o grupo fundamental é trivial, tá certo? Só tem um elemento que é o elemento de identidade, né? Agora, no caso de... Vamos pegar o C estrela, tá? Então, vamos considerar o π1 de C estrela com base num ponto Z0. Tá? Então, lembrar aqui, π1 de C estrela, Z0, o que é essa? É o conjunto das curvas fechadas em C estrela, com ponto inicial e ponto final igual a Z0, tá certo? Com a relação de equivalência que identifica duas curvas que são homotópicas com extremos fixos, tá? Bom, então, isso aqui como grupo, eu afirmo que isso aqui é isomorfo a Z, tá certo? Na verdade, o gerador é o seguinte, o Z com a adição, né? Certo? Z com a adição. E o gerador vai ser a classe. Vamos denotar a classe de homotopia de uma curva gama. Dessa maneira. Aqui. Tá? Então é um círculo com centro em zero. Né? Aqui dá o Z0. Ok? Tá, então, primeiro fato é que essa curva aqui, ela não é homotópica. Vamos chamar a unidade do grupo π1, né? Tá certo? Ok? Não é homotópica, é uma constante. Por quê? Porque a integral dz sobre z em gama é exatamente 2πi. Então, vamos considerar 1 sobre 2πi é 1. A integral é 1. Certo? Ok? É só aqui você substitui o z por essa fórmula aqui. Tá certo? E integra de 0 a 1. Bom. Ok? Bom, vamos considerar agora. Agora, se o gama n, quer dizer, o gama, né? N, isso aqui vai ser o n gama, quer dizer, gama, né? Adjunção de gama n vezes, tá certo? Que é homotópico a seguinte, vou chamar de gama n, com n aqui, tá certo? É homotópico essa curva aqui T de 0 a 1. Então, agora, nós temos que provar, então, que se o n for negativo, né? Isso aqui para n maior que 0. Se o n for negativo, seria gama menos 1, que é homotópico aqui com aqui com n também, certo? Só que n negativo, ok? Bom, então, vamos pegar agora uma curva qualquer e vamos provar
que ela, em C estrela, vamos provar que ele é homotópica ao gama n, para algum n, certo? Ok? Então, vamos pegar uma curva, ou seja, alfa, uma curva em C estrela, começa e termina em Z0, certo? Para simplificar, eu vou supor que o Z0 é igual a 1, tá certo? Mas isso não é necessário. Tá? Aí... Ok? Vou simplificar os argumentos aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar uma primeira homotopia. Vou lembrar que a homotopia é uma relação de equivalência. Então, a homotopia, os termos fixos é uma relação de equivalência. Então, eu vou fazer duas homotopias. Primeiro eu vou homotopar essa curva, uma cuja imagem está no S1. Né? Então, eu considero F de TS S alfa de T sobre norma de alfa de T mais 1 menos S alfa de T. Certo? Ou seja, essa homotopia aqui, se eu tenho ponto alfa de T aqui, né? Aqui está o S1, aqui está o 0, ok? Então, essa homotopia, o ponto final do caminho, quer dizer, o caminho F1 de T é alfa de T sobre alfa de T. Né? Eu estou ligando esse ponto à projeção dele sobre o círculo, certo? Pelo raio que passa pela origem, tá? Ok, então, uma primeira homotopia, eu ligo a curva qualquer em princípio a uma curva cuja imagem está no círculo unitário, certo? Então, eu vou supor que a curva, vou supor agora que a alfa, então, vou supor que a alfa tem imagem no S1, tá? Homotopia alfa original, uma que tem imagem no S1. Então, eu vou considerar uma homotopia agora. Que é o seguinte. A segunda homotopia. Eu afirmo o seguinte. Que existe uma função H de 0,1 em R tal que a alfa de T é exponencial 2π H de T. Tá certo? Então, essa afirmação, ela vem do seguinte. Vamos considerar a função, vamos chamar de I grande, que vai de C em C estrela, tá certo? Que é a exponencial. Certo? Tá? Então, essa aplicação, quer dizer, o que eu estou fazendo, ou melhor, vamos botar, exponencial. O que eu estou fazendo é tomando um levantamento tá certo? É como se fosse um levantamento da minha curva. Você tem, aqui, vamos fazer um esquema aqui. Você tem aqui, C, 0, T estrela, 1. Isso aqui quer dizer que o 0 é elevado no 1, tá certo? E aqui você tem a curva cuja imagem está no S1, né? Tá certo?
ok? Que começa no 1. Tá? Então, você usando o fato que a π é um homeomorfismo local, você pode ir levantando essa curva passo a passo aqui, tá certo? Então isso vai me fornecer, quer dizer, então você tem a curva aqui, a alfa, né, que vai 0, 1 no S1, tá certo? Agora a imagem do S1, a contra-imagem do S1 aqui, é uma, o que é? É uma reta paralela né, é uma reta, o eixo dos Y, né? O eixo imaginário, tá certo? O eixo imaginário é levado aqui no, tá certo? No S1, ok? Então, o 0 no 1, e aqui você tem o 0 no eixo imaginário e esse alfa aqui ele pode ser levantado pela π aqui, certo? Ok? E a imagem dele tem que estar sobre o eixo imaginário, então ele vai ser dessa forma aqui, tá certo? Essa aqui é a ideia, tá certo? Bom, isso aí vocês podem fazer normalmente, mas eu deixo como exercício aí. Não vou fazer porque vai dar um certo trabalho, mas o fato é que, então, uma vez que você colocou dessa forma aqui, então, o H de 0 é igual a 1, né? Tá certo? Porque eu estou levantando o 1 no 0. Desculpa, H de 0 é igual a 0. Né? E o H de 1, o que vai ser o H de 1? O H de 1 tem que ser, como a curva embaixo é fechada, o H de 1 tem que ser um ponto do eixo imaginário que é levado no ponto 1, tá certo? No tempo 1, tá certo? No tempo 1. Então, o H de 1 tem que ser 1 inteiro, certo? N. Tá? Ok? Bom, então agora vamos fazer um esquema aqui onde o gráfico da H, tá certo? Como é que vai ser o gráfico da H? Aqui está o 0, aqui está o 1. Vamos supor que o N é positivo, certo? Então o gráfico da H, uma coisa mais ou menos assim, certo? Pode ser também uma reta, tá? Ok? Então agora é só você fazer uma homotopia que leve esse gráfico no gráfico aqui da reta que une o 0, 0 ao 1, ele aqui, não é isso? Ou seja, você faz a homotopia de TS exponencial 2πi S nt mais 1 menos S h de t. Certo? Ok? Eu uni o gráfico da curva y igual a nt com a curva h de t. Certo? Ok? Bom, e com isso, então, você faz uma homotopia dessa curva alfa com a curva gama, com a curva n vezes gama. Aqui, tá? Bom, o gama n, como você quiser. Bom, então vamos definir agora, dar uma outra definição.
que vai ser o índice de um caminho. Fechado. Então, vamos considerar um caminho. Eu vou chamar I aqui, vai ser sempre intervalo 0,1, quase sempre. Então, intervalo 0,1. Em C, caminho fechado. Contínuo, né, evidentemente. E um ponto D0 que não pertence à imagem. Então eu defino o índice, vamos denotar-se com I, o índice do caminho alfa com respeito a Z0, como sendo 1 sobre 2 πi, integral em alfa, de dz sobre z menos z0. Bom, então, isso aqui é sempre um inteiro. Tá? Esse número aqui é sempre um inteiro, ok? Porque isso aqui isso aqui define localmente o ramo do logaritmo, essa integral, tá certo? Então, ela vai, quando o alfa fecha o círculo, ela vai percorrer um certo múltiplo de 2πi, tá certo? Múltiplo inteiro de 2πi. Então isso aí é interpretado como o número de voltas efetivas que o caminho número de voltas efetivas que alfa dá em torno do ponto C0. Certo? Quer dizer, então, digamos que eu tenho o caminho alfa aqui. Então, o Z0, por exemplo, se o Z0 está aqui, o número de voltas efetivas é 1, tá certo? Agora, se o Z0 está aqui, então qual vai ser o número de voltas? Vai ser menos 1, tá? Porque ele vai percorrer no sentido contrário aqui, tá? Se tiver aqui, então, ele vai percorrer esse pedaço aqui, mais 1, tá certo? Depois tem um outro, bom, vai percorrer esse pedaço. Bom, se aqui é menos 1, aqui vai ser 0. Cada vez que você passa um ramo da curva aqui, tá certo? Você modifica de 1. Pode ser mais 1 ou menos 1. Tá certo? O índice. Ok? Então, se aqui é menos 1, aqui é 0. Aqui é 0, né? Porque o ponto aqui é 0, menos 1, 0. Aqui é mais 1, 0. 1, 0 também. Certo? Ok? Bom, aí tem que verificar direitinho, porque eu estou chutando aqui, mas pode ser. Ok? Bom, então, o teorema é o seguinte. Vou mostrar o teorema aqui. Então, você tem uma curva alfa. Em C. Então, vale o seguinte. Se Z0 bom, aqui eu vou alfa e beta são caminhos fechados tais que Z0 não pertence alfa de I união beta de I e alfa é homotópico a beta como caminho fechado, né?
fechado em C menos Z0, então o índice, os índices são iguais, né? Certo? E B, então, se alfa agora é um caminho em C, então a aplicação função, né, que associa o Z pertencente ao complemento. Esse complemento é um aberto, né? Porque a alfa de I é um subconjunto fechado. Então, esse aqui é um aberto. E a gente pega essa função aqui, tá certo? Então, essa função é constante em cada componente conecta do complementar, certo? Ok? Essa função quer dizer, é localmente constante, né? Certo? Ok? Bom, então, quer dizer, a primeira afirmação é a consequência direta do teorema de homotopia lá, né? Certo? Uma forma... essa integral aqui não depende da classe homotopia, né? Tá certo? Desculpe, só depende da classe homotopia. Bom, essa é a primeira parte. A segunda parte, basta provar que, como eu falei, que a função é localmente constante, né? Então, essa função aqui é localmente constante em então ela vai ser constante em cada componente conexo, tá certo? Então, para ver isso, a gente considera aqui um ponto Z0 de complemento e um disco centro R, de raio R, centro Z0, fechado, que esteja contido ainda no complemento. Tá certo? Ok? Então, afirmo que essa função é constante nesse disco aqui. Sendo um aberto, então, diz que tem um R positivo, tal que o disco fechado, né? Está contido aqui. Essa função é constante aí nesse complemento. Então, a demonstração é bem simples. A gente, quer dizer, tem que provar que alfa, né? Para todo Z1 aqui, né? Um complemento nesse disco, tá certo? Então, a gente faz o seguinte. É uma homotopia simples aí. Vamos chamar gama 1, ou alfa 1, de T, alfa de T, menos Z1 mais Z0. É a translação do alfa de T de Z1 menos Z0. Então,
tenho aqui alfa menos V1 igual a alfa 1 menos V0, né? Tá certo? Ok? Para todo T, né? Vale isso aqui. Tá? Então, alfa 1, quer dizer, acontece que então isso implica que 1 sobre 2π integral em alfa dz z menos z1 1 sobre 2π por essa igualdade aqui, né? Certo? Tá? Essa igualdade de funções implica isso aqui, tá? Agora, por outro lado, a curva alfa é homotópica com extremos fixos. É homotópica como curva fechada a alfa 1 em C menos dr de Z0. Tá? Ok? Quer dizer, o que eu quero em C menos Z0, na verdade. C menos Z0. Né? Porque aqui eu quero provar que isso aqui, né? É isso que eu quero provar, essa igualdade aqui, né? Que eu teria essa aqui, né? Então é só ver que essa curva aqui é homotópica em C menos Z0, e aí isso é fácil, porque você pega o F de TS, simplesmente então é só fazer as contas aqui para ver que isso aqui nunca é igual a Z0. Tá? Para ST no intervalo 0,1. Bom, então, um outro fato também interessante é que se eu tenho uma curva alfa ali em C, então C menos alfa de I tem uma componente conexa não limitada, é uma única, não limitada, certo? Que a curva alfa de, a imagem alfa de I é um compacto, então esse compacto está contido num disco, num certo disco, né? Então, fora desse disco, a componente conexa que contém o complemento desse disco é limitada, tá certo? É a única componente limitada. E nessa componente, vou chamar U, né? Conexa U. Nessa componente, todo Z0 nessa componente, o índice de alfa Z0 vale 0. Tá certo? Ok? Exatamente porque essa componente, ela contém, né, o alfa de I está por aqui, né? Tá? A componente U contém o complemento de um disco aqui. Tá certo? Então, os pontos que estão no complemento desse disco, Z0, a curva é homotópica a um ponto, né? Em C menos Z0. Tá certo? Ok? Porque está contido nesse disco aqui que é um convexo. Então, a curva fica homotópica a um ponto. Então, para ser 0, fora desse disco que contém a curva alfa de I, o índice é 0. Mas como então é verdade em toda a componente, porque, né? Ok? Então o índice é 0 em toda essa componente.
Ok? Tá. Bom, aí aqui a gente tem agora o famoso teorema de Jordan. Teorema de Jordan. A gente define, vou dar uma definição aqui, uma curva simples, né? É simples. Eu vou supor que é uma curva fechada. Então, uma curva fechada, observação, uma curva fechada, ela pode ser considerada como uma função. Vou botar entre parênteses aqui, como quer dizer, o alfa de I, na verdade, né? Alfa de I, na verdade, é um beta de S1, tá certo? Se existe uma outra função beta que vai aqui na curva fechada, certo? Você tem o 0,1 aqui, mas você tem o I, o 0,1, alfa de 0, alfa de 1, né? Tá certo? Então, você tem essa aplicação que vai do 0,1 em S1, que a exponencial é 2πt, tá certo? É 2πt. Então, isso aqui me dá origem a uma curva beta, uma aplicação beta de S1 em C. Então, que essa composta aqui é o alfa, certo? Então, eu posso considerar a imagem como sendo, essencialmente, como sendo uma aplicação do S1 em C, certo? Bom, então, eu vou dizer aqui, vou agora dizer que a curva é de Jordan, a curva fechada de Jordan, se for uma bijeção, tá? Então, supor agora de S1 em C, é de Jordan, se alfa é 1 a 1, tá? Objeção sobre a imagem, né? Ou seja, bijeção sobre a imagem, tá? Ok? Então, nesse caso aqui, observação, considerando o alfa de S1 em alfa de S1, se ela for 1 a 1, isso aqui é um homeomorfismo, tá certo? Isso aqui é um homeomorfismo. Tá? Homeomorfismo porque, sendo uma aplicação contínua, a imagem de fechado aqui é fechado aqui, tá certo? Porque é compacto, né? O S1 é compacto, a imagem de fechado é fechada. Então, isso aí caracteriza que a inversa é contínua também, tá certo? Ok? Então, isso aqui é um homeomorfismo. Tá? Aí, então, o teorema de Jordan, ele diz o seguinte. Se alfa. Então, isso é chamado uma curva de Jordan. Isso aqui é curva de Jordan. Tá? Jordan. Jordan. Chama Jordan porque em inglês é Jordan, mas em francês é Jordan. Ok? Então você tem uma curva de Jordan, ele era francês, Jordan, né? Ele não era inglês. Certo? Se alfa é de Jordan, então C possui exatamente duas componentes conexas.
certo? Limitada e outra ilimitada. Tá, que é essa aqui, que a gente já viu aqui anteriormente. Essa não limitada vale para qualquer curva, mas no caso de curva de Jordan, Ela possui essa ilimitada e uma outra única limitada, certo? e vale o seguinte coisa aqui. Seguinte. Que se V0 está no complemento, então o índice de alfa em Z0 igual a zero na componente ilimitada, né? E na limitada é 1 ou menos 1. Tá certo? na limitada. Tá? Então isso caracteriza. As curvas de Jordan. São curvas. Tem duas componentes conexas, tá? Uma delas é zero, A outra vale 1 ou menos 1, tá? Bom, esse teorema, no caso contínuo, a demonstração não é fácil, é difícil, tá? então eu não vou fazer aqui, evidentemente, mas tem uma demonstração que não é muito, que é bem mais fácil no caso em que a curva ela é pelo menos C1 por parte, tá certo? E com, se ela for C1 por parte, tá? Quer dizer, como eu falei, né? A demonstração não é muito difícil, tá? Por exemplo, uma poligonal, uma coisa assim, tá? A demonstração não é muito difícil, tá? Tem o Elon, no livro, o Elon tem mencionado aí no livro um trabalho do Elon, no Matemática Universitária, 1986, em que ele dá uma demonstração no caso C2, caso diferenciável, né? Dá duas demonstrações do teorema de Jordan-Brown, no caso diferenciável. Aqui é baseado, ele se baseia no chamado teorema da vizinhança tubular. Aqui. O chamado teorema da vizinhança tubular. E no caso diferenciável, que a curva é diferenciável, é fácil você provar o chamado teorema da vizinhança tubular. Quer dizer, o teorema da vizinhança tubular, essencialmente, ele diz o seguinte: se você tem uma curva simples, tá, no plano, tá, fechada, por exemplo, só existe uma vizinhança dessa curva, tá? Existe uma vizinhança dessa curva que é homeomorfa a S1 vezes um intervalo menos 1, 1. Tá? Então, esse é o teorema da vizinhança tubular, diz essencialmente isso. Se você tem uma curva simples no plano, existe uma vizinhança da curva que é homeomorfa ao círculo vezes um intervalo menos 1, 1. Tá? E além disso, existe uma projeção, né, aqui na curva, tá? Tal forma que, vou botar alfa de S1, né, que leva o S1 vezes 0 em alfa vezes de S1, tá certo? Ok? S1 vezes 0 em alfa de S1, tá? Esse homeomorfismo pode ser obtido dessa maneira. Essa coisa chamada vizinhança tubular aqui, tá? Aí uma vez que você tem o teorema da vizinhança tubular, aí você usa um argumento de índice, tá? Porque tem
você prova que o índice dessa parte aqui, ela difere dessa parte de 1. Tá certo? E isso também prova que só tem no máximo duas componentes. Né? Quando você tem o teorema da vizinhança tubular, implica que o complemento da curva tem no máximo duas componentes, porque se você pega um ponto qualquer, se esse ponto, quer dizer, uma das componentes contém, por exemplo, a parte que é S1 vezes menos 1, 0, né? E a outra contém a parte que é S1 vezes 0,1, tá certo? Ok? Que corresponde a essa parte aqui e essa parte aqui. Né? Então, é evidente que nessa parte, nessa vizinhança, você tem duas componentes, tá certo? Ok? Agora, se você tem um ponto fora, você pode ligar a curva, né, por um segmento de reta, por exemplo, e ele vai passar numa das componentes, tá certo? Né? Ok? Que ele passar primeiro é a componente que ele está, tá certo? Evidentemente, ele poderia passar pelas duas, né? Porque isso aqui, a curva pode ser muito complicada, entendeu? Então, se você está com um ponto aqui, quando você faz, né, o segmento de reta, né, ligando a curva, pode acontecer de passar uma infinidade de vezes. Né? Mas, bom, a primeira coisa que ele passa é porque... Tá? Bom, então... Ok, então... o truque... Tem um caso geral, vocês podem ver... Neumann. Elementos of topology of plane sets of points and curves em 1939. Esse é o caso geral, certo? Bom, aqui ele usa ferramentas fortes de topologia, certo? Bom, e agora você tem um outro teorema, que eu vou só mencionar aqui, que também vocês podem encontrar a demonstração nesse livro do Newman, que é o chamado teorema de Schonfels. Se é a componente limitada de C menos alfa de I, onde alfa curva de Jordan, então o fecho de U é homeomorfo ao disco fechado. Vou lembrar aqui que esse disco D aqui é sempre o disco centro 0 e raio 1. Estou denotando assim, certo? Ok, então o fecho da componente limitada é homeomorfo ao disco fechado. Mais para frente, mais para o final do curso, nós vamos provar que qualquer conjunto simplesmente conexo do plano, que não é o plano todo, certo? Quer dizer, simplesmente conexo, que é o plano, menos alguma coisa, mas simplesmente conexo, tá? Ele é
difeomorfo ao disco unitário. Vamos provar isso, certo? Ele é difeomorfo até para uma aplicação holomorfa, tá? Existe uma aplicação holomorfa do conjunto simplesmente conexo, né? Que não é o plano todo, no disco, tá certo? Que é um chamado biholomorfismo, que tem uma inversa que é holomorfa também, tá? Ok. Bom, então agora, com isso aí, eu já posso mencionar aqui o chamado teorema de Green, tá certo? Teorema de Green. Então, vamos considerar uma curva regular CR por parte, e que o R é maior ou igual a 1. Quer dizer, ela tem uma partição no intervalo 0,1, né? Ok? Existe uma partição no intervalo 0,1, tal que a restrição a cada subintervalo dessa partição é de classe CR, né? Tá certo? E a curva é contínua, tá certo? Ok? Bom, e vou supor também que é fechada, curva fechada, tá certo? Bom, se essa curva for simples, tá? O que vai acontecer? Ela é o bordo de uma região, né? Uma borda de uma região, certo? Simplesmente conexa, né? Certo? Se ela for simples, pelo teorema de Schonfeld, né? Ok? Se bem que nesse caso aqui é mais fácil a demonstração, no caso simplesmente dos casos CR por parte, ok? Então, ela é o bordo de uma certa região, ok? Agora, se ela não for simples, ela pode ser uma curva com, né, alta interseção desse tipo aqui, certo? Necessariamente ela vai ser desse tipo aqui, porque ela sendo CR por parte, ela não pode ser nada muito estranho, tá certo? Pode ter talvez uma tangência por aqui, uma coisa assim, uma tangência, tá? Mas não pode ser nada muito estranho aqui, tá? Como, por exemplo, tem curvas contínuas que você pode imaginar uma espiral, por exemplo. Uma espiral logarítmica é uma curva contínua, que tende para zero aqui, tá? Ok? Então, quando você traça uma reta aqui, intercepta uma infinidade de vezes a curva, entendeu? Tá certo? Agora aqui não, aqui quando você traça uma reta, intercepta um número finito de vezes. Uma curva CR por parte satisfaz essa propriedade. Tá? Cada reta intercepta um número finito de vezes a curva, entendeu? Então é mais fácil você lidar com ela, tá? Ok? Ou então pode acontecer da reta estar contida inteiramente num pedaço aqui, mas fora isso ela intercepta um número finito de vezes, tá? Então isso é por parte, né? Ok? Bom, então, eu vou supor aqui que eu tenha uma região que é formada por um número finito de curvas desse tipo aqui, né? Certo? Tá? Uma região R que é formada, tá? Um número finito dessas regiões CR por partes, tá? Ok? O bordo dela é formado por esse. Então, por exemplo, a região R aqui, o bordo dela seria essa curva, mais essa curva e mais essa outra aqui. Tá? Ok? Bom, agora eu vou orientar, eu tenho que dar uma orientação para isso aqui, tá? Então eu vou orientar a curva de acordo com a região R. Como é que eu faço isso?
Eu pego um ponto da região R, a curva que está mais por fora, tá certo? Eu oriento de tal maneira que o índice desse ponto aqui seja 1, tá certo? Porque, como nós vimos, uma curva simples, tá? Se você está dentro da região limitada pela curva, ou o índice é 1 ou menos 1, tá certo? Se for menos 1, eu pego a orientação contrária, ou seja, eu pego a curva alfa menos 1, tá certo? Alfa menos 1 vai me dar a orientação contrária, certo? Então, ok? O inverso da curva me dá a orientação contrária. Aí aparece um ponto Z aqui, oriento dessa maneira. A parte que está, a curva que está mais exterior. E as outras curvas, como se diz, eu oriento no sentido contrário aqui, tá? Sentido menos 1. As curvas que estão contidas na região, na curva mais externa, tá? Evidentemente, você poderia ter uma curva também assim, né? Tá? Ok? Então, aqui, mesma coisa, certo? Tá? Ok? Bom. Então, que diz o seguinte, o Teorema de Green diz que se você tem uma forma ômega A dx mais b dy de classe C1, classe C1, num aberto U que contém essa região R aí. Tá? Então, suponha que você tem um aberto U aqui. Esse aberto pode... Não? Um aberto U que contém essa região R. Então pode ser o complemento dessa curva, a parte interior dessa curva e a parte unido com a parte interceptado com a parte exterior dessas duas curvas aqui, por exemplo, tá? Hã? A definição desse R. Não, o R é o seguinte, é uma região cujo bordo, tá certo? Cujo bordo é uma curva, são curvas, um número finito de curvas C1 de classe C1 por parte. Tá certo? Ok? Pelo menos C1 por parte. Então essa tem uma curva que está mais exterior aqui. Tá certo? Ok? A região R é conexa, por hipótese. Tá certo? Tá, então o bordo dela é um número finito de curvas de Jordan de classe C1 por parte. Tá certo? Então essa curva de Jordan, elas limitam regiões pelo teorema de Jordan, tá certo? Jordan-Brouwer. Cada uma delas limita uma região interior, tá certo? Ok? Então, aqui, tem uma que está mais por fora aqui, tá certo? E tem outras que estão por dentro, tá? Necessariamente tem que ser assim, porque a região R é compacta, é conexa, entendeu? Tá certo? Ok? Bom. Então, suponho agora que eu tenho uma forma ômega de classe C1 num aberto U contendo a região R, tá? Então, o teorema de Green diz o seguinte, que a integral vamos chamar o bordo. Então, o bordo da região R vai ser alfa 1 menos alfa 2. Então, o alfa 1 vai ser essa curva mais externa aqui. Tá? Ok? Então, quer dizer, eu estou escrevendo o bordo ali de acordo com a orientação que eu dei em cada curva. A curva alfa 1, ela é orientada de tal maneira, como eu falei, que os pontos da região R têm índice 1 com respeito a ela, tá? E as outras curvas aqui, evidentemente, como elas têm índice 0, mas eu tenho que orientar elas. Então eu oriento no sentido contrário, tá certo? No sentido
Ok? Bom, então, o que diz quer dizer, na verdade, então, o bordo de R, né? Então, vamos escrever isso aqui, bordo de R. Isso aqui, por definição, então, vai ser a integral de ômega em alfa 1. Tá? Ok? Tá? Então, o teorema de Green diz que essa integral no bordo é igual à integral em R dessa função aí. Tá? Ok? Então, essa definição da integral na região R, vocês podem ter no livro do Elo, por exemplo. No livro do Elo de análise do RN tem essa definição aí. Tá? Isso aí, digamos, seria esse teorema de Green, na verdade, é uma versão em dimensão 2 do teorema de Stokes. No livro do Elon tem o teorema de Stokes, lá, vocês podem ver lá, tá certo? Ok? Tem vários livros de análise que tem. Um livro que eu gosto também é o livro do Spivak, tá? Tem o teorema de Stokes bem dado lá. Ok, então, por exemplo, no caso que a forma é fechada de classe C1, o dB dx igual dA dy. Não é isso? Ok? Então, essa integral, quer dizer, isso aqui é zero. Então, essa integral é zero. Ok? Então, no caso fechado, você conclui que a integral da ômega em alfa 1 é a integral da ômega, a soma da integral de ômega nas curvas interiores. Tá certo? Okay. Então, de certa maneira, isso aí te dá por exemplo, no caso homotópico, né, de homotopia, né, por exemplo, essa curva aqui, de fora é homotópica, a curva de dentro aqui, na região R, tá certo? Então você teria o resultado da homotopia nesse caso aqui, tá certo? Tá? De certa maneira é um pouquinho mais geral, mas tá certo? Um pouquinho mais geral. Bom, então, o que a gente vai ver agora, com isso a gente encerra esse capítulo, tá certo? E vamos passar para o capítulo seguinte, que eu chamei esse capítulo seguinte de teoria de Cauchy, que seria estudar as funções holomorfas agora, né? Então, que na verdade o que a gente vai estudar, você tem uma função de U ser holomórfica, tá? E a gente vai então estudar, considerar essa forma aqui, f de z dz, tá certo? Então essa forma aqui é uma forma em U, tá certo? Contínuo, né? E o F é derivável, né? A hipótese que o F é derivável, mas eu não estou supondo que ele é classe 1, no princípio. Apenas derivável complexo, tá certo? Tem derivada complexa, ok? Na verdade, a gente vai provar que depois que ela é de classe infinito, mas então, isso aí vai ser baseado no chamado teorema, que é o primeiro resultado, de Cauchy-Goursat, que diz o seguinte, se F de U em C é holomórfico,
Então, essa forma é fechada, né? Ok? Então, com esse tempo que resta, eu vou tentar provar esse teorema. Então, na próxima aula, a gente já vai ver aplicações dele. Né? Então, essa forma é fechada. Bom. Então, evidentemente, tem dois casos, né? O primeiro caso é mais fácil. Demonstração. Primeiro caso, a F é de classe C1. Tá? Vamos supor que a F é de classe C1. Aí é mais fácil. Por quê? Aí você pode escrever a F é U mais IV, né? Onde U é parte real, V é parte imaginária. O DZ é dx mais IDY. Então, F de Z, DZ, tem a parte real, que é U dx menos V dy mais I U dy mais V dx. Não é isso? Então, aí é só ver que essa parte aqui é fechada e essa aqui é fechada usando que é de classe C1. Se ela for de classe C1, condição necessária suficiente é aquela condição do dA dy igual a dB dx. Não é isso? Então, aí é só usar Cauchy-Riemann. Aí, Cauchy-Riemann, você tem que o y, como é que é? O x igual a VY, né? Então isso implica que essa aqui é fechada e o y igual a menos Vx implica que essa aqui é fechada. Tá certo? Então, nesse primeiro caso, quando F é de classe C1, a demonstração é imediata. Tá certo? Mas vamos supor, então, que é só de classe C0 e a função é diferenciável. Tá certo? Então, F contínuo e existe derivada completa, né? Tá certo? Em todo ponto Z do domínio. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou utilizar que, para provar que uma forma é fechada, basta provar que para todo retângulo contido no domínio, né? No domínio, a integral da forma do bordo do retângulo é zero, certo? Então, basta provar que para todo retângulo, aqui até pode ser o retângulo com lados paralelos aos eixos, né? Contido no domínio, eu tenho que a integral de f de z, dz no bordo do retângulo é zero, né? Basta provar isso, certo? Nós vimos na aula passada. Aquela que eu vou usar um lema que diz o seguinte: eu vou estimar uma integral, né? Seja g de U em C, gama 0 em U, esse aqui caminho C1 por parte, caminho C1 por parte, e gama uma função contínua, G contínua. Então, vale o seguinte: integral em gama de Z, G de Z, dz, em módulo, é menor ou igual que M de gama vezes L de gama, onde esse M aqui é o super G de Z no módulo
G pertence à gama de I. E L de gama é o comprimento da curva gama. Certo? Vamos provar esse lema. Provar esse lema aí. Não é difícil, não. Eu vou supor que ela é C1. Gama é C1. Certo? Se não for, eu divido em subintervalos onde ela é de classe C1. Certo? Então, no integral gama GZ DZ, isso aqui é, por definição, é integral de 0 a 1, G de gama de T, gama linha de T, dt, né? Certo? Ok? Isso é por definição. Certo? Ok? Bom, agora a propriedade da integral. O módulo da integral é menor ou igual que a integral do módulo. Certo? Agora, isso aqui é limitado por esse M aqui, ó. Tá certo? Na curva gama, isso é limitado pelo M. Então, isso é menor ou igual que M. Esse M não depende do T, então M G gama, integral de 0 a 1, gama linha de T dt. Isso aqui é o comprimento da curva, por definição. Certo? Ok? Então, com isso a gente prova o lema. Esse lema vai ser usado no futuro outras vezes para estimar esse tipo de integral. Então, vamos usar o lema. Vamos fazer o seguinte. Dado o retângulo Q, né? Qualquer retângulo Q contido no domínio, eu vou dividir em 4 esse retângulo. Né? Exatamente 4 partes. Então, divido esse segmento metade, esse segmento metade, divido em 4 partes iguais, certo? Então, aqui eu tenho um retângulo Q1, Q2, Q3, Q4, não é isso? E a integral, tá, de qualquer forma, no bordo de Q, né, é a integral. Vai ser a soma integral de ômega no bordo dos QJ. J igual a 1, T4. Certo? Ok? Né? Então, chamar ômega vai ser a forma f de z dz. Então, esse módulo aqui, né, é igual ao módulo da soma, não é isso? E posso estimar assim, menor ou igual que soma dos módulos, não é isso? Ok? Bom, agora desses 4 aqui que aparecem, tem um que dá o máximo, certo? Dá o máximo. Então, eu vou chamar de Q linha, dado o Q, eu chamo de Q linha, é o QJ, então que QJ é a integral de ômega do bordo QJ, em módulo, é o máximo da integral bordo de QI e igual a 1 T4. Chamo o máximo, tá? Então, daí eu posso estimar que a integral de ômega no bordo de Q é menor ou igual a 4 vezes a integral de ômega no bordo do Q', certo? Ok? Tá?
Bom, então, eu vou fazer uma operação que é a seguinte. Eu vou cada vez eu divido em 4, primeira vez, é uma construção indutiva. Divido o meu retângulo em 4 e considero, chamo de Q1, dado Q, então, contido em U, eu escrevo Q igual união QJ, J igual 1 até 4, né? E chamo de Q1 o Q'. Tá certo? Q', aquele que é o máximo, né? Então, eu vou definir uma sequência encaixada. Isso aqui é o quê, né? Uma sequência encaixada de retângulos, tá certo? Que é exatamente definido dessa maneira. Se dado o Q0 é o Q, o Q1 é o Q', tá certo? E o Qn mais 1, dado o Qn, dado obtido até o Qn mais 1 é o Qn', certo? Ok? Tá? Eu divido o Qn em 4 partes e vejo qual que dá o maior módulo, né? Então, por indução, eu obtenho o seguinte, que o módulo da integral no bordo de quê? De f de z dz, certo? Menor ou igual que 4 elevado a n, por indução, né? 4 elevado a n, certo? Ok? Para todo n, tá? Bom, agora eu vou usar aqui essa sequência aqui encaixada, o diâmetro. Agora, observação, o diâmetro do Qn mais 1, né, é 1/2 do diâmetro do Qn, certo? Ok? Estou dividindo ao meio, né? Tá? Então, o diâmetro do Qn, por indução, é 1/2 elevado a n vezes o diâmetro do Q. Certo? Ok. Quer dizer que então esse diâmetro do Qn está tendendo a zero. Quando o n tende a infinito. Então, essa interseção dos Qn, né, ela é uma sequência encaixada de compacto, tem que ter tensão não vazia. Mas como o diâmetro está tendendo a zero, isso aqui contém um único ponto. Tá? Tá? Contém um único ponto em Q. Tá certo? Porque o diâmetro tende a zero. Ok? Então eu vou usar que a minha função é holomorfa nesse ponto Z0. Então eu posso escrever que o f de z é igual ao f de Z0 mais o f' Z0, Z menos Z0, mais um resto aqui, O de Z. Vamos escrever como O de Z menos Z0, seria o H aqui, né? Tá certo? Tal que esse O aí tem sobre módulo, né? O Z menos Z0 sobre Z menos Z0 dá zero, né? Certo? Ok, então, o que eu quero provar? Eu vou provar que essa sequência aqui tende a zero. É isso que eu quero provar. Essa sequência aqui tende a zero. Tá? Não, limite 4 elevado a n, módulo integral de f de z dz, bordo de Qn, isso que eu quero provar, certo? Ok?
Bom, então, evidentemente vou usar isso aqui. Agora, vamos calcular então a integral de f de z dz no bordo de Qn. Agora, isso aqui o que é? Essa parte aqui, né? Essa parte aqui, você tem f' de d0 dz mais, f de z0 dz, né? Mais f' de z0 z menos z0 dz, né? Isso aqui é uma forma exata, certo? Que é um polinômio, né? Então, será uma forma exata. Isso aqui é diferencial de f z0 z mais 1 meio f' z0 z menos z0 ao quadrado. É diferencial dessa forma aqui, tá? Então, essa parte aqui, como isso aqui é uma curva fechada, essa parte anula. Então, isso aqui fica como sendo integral no bordo de Qn, ó, de z menos z0 dz, certo? Ok? Tá? Bom, então, agora eu sei que isso aqui, eu vou tomar um n tão grande que, quer dizer, como isso aqui é verdade, existe um delta maior que zero, tal que se z menos z0 menor que delta, então, ó, z menos z0 menor que, digamos, epsilon. Dado epsilon, existe um delta, né? Ok? Z menos z0, certo? Ok? Eu fixo epsilon, existe um delta, né? Seja epsilon maior que zero. Então, eu quero provar que isso aqui é limite a zero, então eu vou querer achar um n0, tal que se n maior ou igual que n0, essa quantidade aqui é menor que epsilon. Ou epsilon vezes uma constante, que depois eu não tem problema nenhum, certo? Então, eu sei que existe um delta, tal que isso aqui, então é verdade, tá? Ok. Então, isso aqui, como o diâmetro do Qn tende para zero, então existe um n0, né, natural, tal que n maior ou igual que n0, então z menos z0 menor que delta, não é isso? E, portanto, eu posso usar essa estimativa, né? Eu posso usar essa estimativa no bordo de Qn, tá certo? Tá ok? Para todo Z, aqui, desculpa, para todo Z pertencente a Qn, tá certo? Todo Z pertencente a Qn, porque o diâmetro do Qn vai terminar a zero, né? E a interseção tende para o Z0, então chega um certo ponto que os Qn estão dentro dessa bola, centro Z0 e raio delta, certo? Desse disco. Aí tem essa estimativa aí. Então isso aqui vai implicar que eu posso usar essa estimativa. Então esse O de Z menos Z0 é menor que epsilon Z menos Z0, mas o Z menos Z0 é menor que o bordo, é menor do que o diâmetro do Qn, né? Menor ou igual que o diâmetro do Qn. Não é isso? Que é 1 sobre 2 elevado a n, diâmetro de Q, né? Certo? Ok? Tá. Então, essa integral aqui no bordo de Qn, né, em módulo dela, bordo de Qn, vai ser, ó, Z menos Z0 dz, por aquele lema, vai ser menor ou igual que o máximo disso aqui no bordo de Qn, né?
tá? Vezes comprimento do bordo de QN. Tá certo? Agora, esse máximo aqui está estimado por isso aqui. Tá certo? Não é isso? Desculpe. Está estimado por epsilon sobre 2 elevado a n, diâmetro de Q. E esse aqui é 1 sobre 2 elevado a n, vezes o comprimento do bordo de Q. Então, isso aqui só é uma quantidade fixa, só depende do Q, tá certo? E aqui fica 4. Finalmente, aquela sequência que eu estava considerando é 4 elevado a n vezes isso aqui, né? Tá certo? Então, simplifica o 4 elevado a n. Então, fica... Então, integral no bordo de Qn, f de z, dz, vezes 4 elevado a n, que é menor ou igual que epsilon, diâmetro de Q, comprimento do bordo de Q. Tá certo? Então, evidentemente que isso tende a zero. Tá certo? Era só, em vez de epsilon, eu tomar epsilon sobre diâmetro de Q, bordo de Q. Tá certo? Comprimento de bordo de Q. Então, essa sequência tende a zero. Certo? Logo, aí ele tem o teorema de Cauchy-Goussard. Tá certo? Bom, então, parar por aqui. Na próxima aula, então, já vamos ver aplicações. E lembrando aqui que a prova será no dia 22/4, certo? Na segunda-feira.